Shalom, queridos. Continuando o assunto de Shabat, nesse vídeo nós vamos falar sobre o último prazo para o acendimento das velas de Shabat, na perspectiva do Rabino Isaac Desh. O último prazo para o acendimento das velas de Shabat é de 5 minutos antes do pôr do sol de sexta-feira, pois existe uma mitzvah de Tzofet Shabat, antecipar a entrada do Shabat, bem como a do Yom Tov e Yom Kippur, e postergar sua saída. Portanto, nestes poucos minutos antes do pôr do sol, homens e mulheres precisam cessar toda a atividade proibida no Shabat. Então, é importante que venhamos a nos planejar dentro de nossas atividades, responsabilidades do sexto dia, na sexta-feira, para que não venhamos a ultrapassar o horário do pôr do sol. Aqui o Rabbi Isaac Desh traz uma mitzvah específica de antecipar a entrada, ou seja, além de recebermos o Shabat 18 minutos antes do pôr do sol, o acendimento, sendo realizado 18 minutos antes do pôr do sol, está relacionado com essa mitzvah de antecipar a entrada. É uma metáfora quando você vai receber uma pessoa que você ama muito e você se antecede e abre a porta antes mesmo dela bater a porta. Então, dessa mesma forma, antecipamos o Shabat, realizando o acendimento antes do pôr do sol. E o prazo mínimo para o cumprimento dessa mitzvah é de 5 minutos antes do pôr do sol. E após o recebimento do Shabat, toda a atividade proibida no Shabat não pode fazer mais. Be'ezerat Hashem, nós vamos comentar sobre essas atividades aqui no nosso canal. A Mishnah Berurah recomenda parar com toda a atividade proibida no Shabat 30 minutos antes do pôr do sol de sexta-feira, ou pelo menos 20 minutos. Ou seja, recomenda-se que você se planeje, que nós venhamos a nos planejar, para que todas as atividades que nós fazemos sejam interrompidas muitos minutos antes, ou até mesmo horas antes, para que você não venha ter dificuldades em receber o Shabat. Costumamos sempre orientar a todos que não marquem compromissos para o sexto dia. Evitem ao máximo, se possível, porque não se deve contar com um dia que ele não vai acontecer nada. Mas, na verdade, você deve estar preparado para realizar a mitzvah. Se uma mulher está acostumada a rezar a Minhá diariamente, perceber numa sexta-feira que não conseguirá rezar Minhá e depois acender as velas, a tempo poderá acendê-las tendo em mente não receber ainda o Shabat e rezar Minhá posteriormente. Então, se por algum motivo, de algum compromisso, a pessoa precisa acender as velas de Shabat, mas não rezou Minhá, ela acende as velas de Shabat, mas ela não recebe interiormente o Shabat. Ela realiza Minhá e posteriormente pronuncia as palavras "estou recebendo o Shabat" antes do pôr do sol. Conforme a Mishnah Berurah, a mitzvah de Tzofet Shabat não se resume apenas em parar de trabalhar, mas sim em também receber sobre si o Shabat por intermédio da fala. Ou seja, quando você recebe o Shabat, você precisa pronunciar. Nós entendemos que é muito importante o exercício da fala quando vamos, por exemplo, comer alguma coisa, nós realizamos uma brachá antes dessa alimentação. Quando nós vamos realizar alguns mandamentos, nós realizamos uma brachá. Quando, por exemplo, colocar o tefilim ou tzitzit.
Aqui, na mitzvah de receber o Shabat, também utilizamos o atributo da fala. Como nós aprendemos, Devar, a palavra, também pode ser traduzido como coisa, ou seja, a palavra da pessoa cria a coisa, estabelece algo. Então, quando você bendiz ao Criador, você está estabelecendo um louvor ao Criador, através da sua fala, em ação no mandamento. Então, vejam o que nós estamos aprendendo aqui. Na sexta-feira, deve-se rezar Minhá com antecedência para que se termine a oração, pelo menos antes do pôr do sol, a fim de poder receber o Shabat antes do pôr do sol. Para receber o Shabat, deve-se dizer algo como Boi e Kalá, Mizmor Shileon HaShabat, responder Barechu, ou ainda declarar Hareni Mikabel Alai Sofet Kedushat Shabbat. Ou seja, aqui o Rabino Isaac Deshe está trazendo para nós que é necessário a pronúncia, estou recebendo a noiva, ou a leitura do Salmo de Shabbat, ou o recebimento da antecipação do Shabbat. Você precisa pronunciar essas palavras de que você está recebendo o Shabat, e assim afirmando isso com o atributo da fala. De qualquer forma, não se deve deixar de rezar com o minyan, mesmo que este termine depois do pôr do sol, contanto que não ultrapasse o tempo de Ben Hashmashot. Para aqueles que não conhecem, Ben Hashmashot é o período de aproximadamente 13,5 minutos, imediatamente após o pôr do sol e antes do anoitecer. É o período em que dizemos que não é dia e nem é noite. Caso esteja rezando com o minyan, terminou a Amidah em voz baixa, e o Hazan ainda não começou a Hazará, poderá receber o Shabat dizendo Boin Kalá, Boin Kalá. Ou seja, se por algum motivo você ainda não pronunciou, você não atestificou que receber o Shabat, quando você estiver realizando Kabbalat Shabbat e o Hazan ele for realizar a Amidah, nesse momento você poderá dizer Boin Kalá, Shabbat Malketá. Você está recebendo o Shabat. Quem pretende jantar sexta-feira à noite, uma seudá de Shabat, na casa de amigos ou parentes, e pretende voltar para casa para dormir, deve acender as velas em casa, tomando uma das seguintes providências: preparar uma quantidade maior de azeite, ou prover velas grandes para quando retornar, encontrá-las ainda acesas. Ou que alguém permaneça em casa até anoitecer para desfrutar da iluminação das luzes acesas das velas. Caso contrário, a bênção sobre as velas será em vão. Ou seja, dentro de algum planejamento relacionado a almoçar na casa de uma pessoa, você precisa garantir que quando você chegar em casa, você vai encontrar as velas acesas e você vai desfrutar dessa luz de Shabat. Quando algumas famílias, 2 ou mais, mesmo pais e filhos casados, se reunirem para jantar e dormir na mesma casa, se a família visitante for sefaradi, que é o nosso caso, deverá acender as velas com a berachá no aposento que irá dormir, e a dona da casa acenderá com a berachá na sala de jantar. Se quiserem acender as duas no mesmo recinto, uma recitará a bênção e isentará a outra. Ou seja, numa situação em que você vai com sua família
e vai dormir na casa de uma pessoa no Shabat, existe a primeira opção, se for do agrado de quem estiver recebendo, do dono e da dona da casa, você acender as velas no local onde você vai dormir e a dona da casa acender na sala de jantar, ou como normalmente acontece, a dona da casa convida a pessoa para o momento de acendimento na sala de jantar e então isenta a pessoa de fazer o acendimento. Se os visitantes pretendem voltar para casa após o jantar, devem proceder conforme nós falamos, né? Deixar uma vela acesa em casa para que eles tenham contato com essa luz da vela de Shabat que eles acenderam.